Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem e que esse tempo de aprendizado, de crescimento, esse tempo aonde você estará aí se dedicando no estudo da plantação de igreja, seja maravilhoso para você. Quero começar agradecendo o convite da professora Laide para estar aqui ministrando a vocês esta matéria importantíssima, fundamental para a formação do teólogo, do pastor e do cristão que tem um compromisso com Deus e quer conhecer mais do Senhor sobre a sua vida. Bom, eu sou o pastor Paulo César Neves. Para aqueles que não me conhecem, a minha experiência em plantação de igreja começa desde o meu nascimento. Filho de plantadores de igreja, pastor Adolfo, missionária Isabel Cristina. Durante toda a minha vida, minha adolescência, minha juventude, estive com eles na plantação de algumas igrejas, no pastoreio de outras e pude experimentar a plantação de igreja bem de perto. Depois deste período com os meus pais, auxiliando, ajudando em tudo aquilo que eu podia, senti um chamado de Deus para estar me preparando melhor para aquilo que Deus tivesse para a minha vida. Foi então que eu fui ao seminário de Cianorte e ali me formei no ano de 2003. Após a minha formatura, então, fui auxiliar na igreja de Faxinal, fui ser pastor auxiliar do pastor Cláudio César Soares durante 2 a 3 anos ali em Faxinal. Depois de Faxinal, recebi um convite da Igreja Nacional, através do pastor Adivanir, em uma parceria com a MISPA, para a abertura do campo em Belém do Pará. Foi então que aceitamos o convite, sendo direcionados por Deus para esta cidade. Claro que dentro deste projeto houveram alguns erros que nós cometemos e eu quero compartilhar com você nesta aula de plantação de igrejas para te ajudar. Vou compartilhar com você alguns erros que tivemos, alguns acertos também e, claro, a dependência total do Espírito Santo de Deus e a direção que o Senhor trouxe para as nossas vidas. Após vir a Belém, então continuando na minha formação, fui ao seminário de Anápolis e fiz um curso de mestrado em ministério pastoral. Concluí esse curso também, fiz um outro curso no seminário, a Faculdade Teológica Batista Equatorial, também concluído, e fiz também um curso na área de pedagogia na Faculdade Uninter, aqui em Ananindeua também. Agora, neste último mês, nesse mês de agosto de 2020, acabei de participar de um processo de seleção para um mestrado em Ciência da Religião na Universidade Estadual do Pará. Fui aprovado, efetivei minha matrícula ontem, dia 24 de agosto, e agora as aulas devem começar ainda nesse semestre, nessa preparação desse mestrado da Universidade Estadual do Pará. Essa é a minha formação acadêmica, o meu conhecimento acadêmico. Fiz também um curso muito maravilhoso, um seminário, na verdade, do CTPI, Centro de Treinamento de Plantadores de Igreja, em João Pessoa, na Paraíba, no ano de 2019. Curso sensacional, onde eu pude conhecer o trabalho do pastor Samuel Vieira, do reverendo Samuel Vieira, que, claro, eu vou compartilhar com você algumas coisas que nós aprendemos ali neste seminário. Inclusive, em um dos artigos que eu estou enviando para a leitura de vocês, eu estou enviando um artigo do reverendo Samuel Vieira. Também estou enviando para vocês um outro material do pastor Ronaldo Lidório, um livro específico sobre plantação de igrejas, que não conheço um material melhor do que esse livro que ele publicou. Também vou compartilhar alguns outros materiais, um artigo também sobre plantação de igrejas. Todo esse material estará com a professora Alaide para que ela possa compartilhar através da plataforma com vocês e vocês possam então receber esse material e ter tudo nas suas mãos e poder compartilhar com outros. Em se tratando de plantação de igreja, os teóricos eles são unânimes que a primeira ação sobre a plantação de igreja é o plantador. Quem é o plantador?
O plantador é alguém direcionado por Deus para uma obra, um plantador é uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo para fazer um trabalho, ou esse plantador é apenas alguém que está dando problema e a gente quer mandar para outro lugar, ou é uma pessoa que nós queremos colocar porque gostamos dele, porque ele é um cara legal, um cara bacana, sua esposa é gente boa também. O plantador, ele tem que ter no seu coração a chama para aquela situação, para aquele povo que ele está indo. Ele não pode ter no seu coração a dúvida de se o lugar aonde ele está indo é ou não é a direção de Deus. Quando nós estávamos para vir para a nossa região, para Belém do Pará, e Deus nos confirmou em diversos momentos, por pessoas, pela palavra, em nossos corações nós tínhamos a convicção de que era para nós virmos para Belém do Pará. Sabíamos das dificuldades, fizemos um levantamento econômico de quanto precisaríamos para viver na região metropolitana de Belém, por ser uma região de custo de vida altíssimo. Nós fizemos estimativas, planejamos, fizemos ali a nossa tarefa de casa, mas nós sabíamos de uma coisa: Deus estaria cuidando de nós. Deus estaria suprindo todas as nossas necessidades. No nosso coração havia uma certeza: Deus nos queria neste lugar. Ao chegarmos em Belém do Pará, começamos a sondar, e aí vai o primeiro erro para você anotar e não cometer. Nós estávamos na igreja de Faxinal, pastoreando uma igreja com paredes, púlpito, culto, ministério de louvor, toda uma estrutura eclesiástica ali acontecendo. Inclusive, sobre estrutura eclesiástica, você pode ler o livro A Treliça e a Videira. Depois eu posso compartilhar com vocês também, para que vocês possam ler sobre a estrutura eclesiástica, a estrutura da igreja. E então ali, vindo desse contexto, quando nós chegamos em Ananindeua, a nossa primeira ideia: precisamos de um local para congregar as pessoas. Nós não tínhamos pessoas, mas nós já queríamos o local. A nossa preocupação inicial era um local para dizermos para as pessoas: venham para esse endereço porque nós estaremos aqui esperando vocês. Uma visão completamente na contramão do plantador de igreja, mas nós não sabíamos disso, nós não havíamos estudado a plantação. Nós sabíamos o que nós queríamos, sabíamos onde deveríamos estar, mas viemos. E chegando a Belém do Pará, começamos a procurar primeiro um local para nós morarmos. E primeira surpresa, na região metropolitana de Belém existe uma rua, uma avenida, e do lado esquerdo é Belém, do lado direito é Ananindeua. São cidades emendadas. E quando você atravessa para Belém, os aluguéis disparam para valores assim insondáveis. Quartos, kitnets passam de valores que vocês não fazem ideia. Tanto que nós, na nossa inexperiência, procuramos uma imobiliária para alugarmos um apartamento em Belém. E vimos um apartamento pequeno, 50 metros quadrados, um apartamento só éramos eu e minha esposa, então não precisaríamos de nada muito grande e daria para começar o trabalho lá. Nesse apartamento nós começaríamos a partir dali. Tal foi nossa surpresa quando o valor do aluguel desse apartamento era toda a ajuda de custo que nós receberíamos. Então ou nós comeríamos ou nós pagaríamos o aluguel. Então decidimos que não seria viável nos estabelecermos em Belém. Conversamos então com o pastor Advanir, expomos a situação e ele disse para que nós tivéssemos a direção que fosse possível para ser feito. E então encontramos um apartamento em Ananindeua, região metropolitana de Belém, e ali nos instalamos, alugamos esse apartamento, uma kitnet na verdade. Começamos a morar e começamos a evangelizar as pessoas, mas ainda procurando um lugar, certo? Ainda procurando um lugar, vimos salões com placas de aluguel, a gente já ligava para conferir o valor do aluguel, para vermos se nós conseguiríamos ir. Fomos a vários locais, vimos muitos locais, todos muito caro o aluguel e todas as portas se fechando nesse sentido. Até que Deus abriu os nossos olhos para um local onde nós podemos então alugar esse local, reformar completamente
E em julho de 2007, primeiro ano que nós estávamos aqui, com 6 meses que nós estávamos aqui, nós alugamos esse local. Até então nós tínhamos um pequeno grupo, algo em torno de 15 a 20 pessoas que se reunia no corredor de casa, e um pequeno grupo que nós tínhamos numa casa de uma irmã da nossa igreja. Esse grupo que nós tínhamos, juntando tudo, não dava 15 pessoas mais ou menos, e nós então colocávamos cadeiras no corredor de entrada, ali no hall de entrada do nosso apartamento, e ali nós pregávamos, falávamos de Jesus, estudávamos a Bíblia e estávamos trabalhando. Então nós fizemos um investimento, juntamos um recurso durante todos esses 6 meses de toda a renda que a igreja tinha, nós fomos guardando, e quando chegou em julho nós fomos lá e reformamos o salão e entramos no salão. Gastamos todo o recurso que nós havíamos economizado na reforma desse salão alugado, compra de ar-condicionado, compra de outros equipamentos que nós precisávamos, e entramos nesse salão. Salão extremamente bem localizado, em frente à Câmara de Vereadores da cidade, a 100 metros da prefeitura, no centro de Ananindeua. Tinha problemas? Tinha. Ele era um salão no andar superior. As pessoas normalmente, quando elas andam, elas não andam olhando para cima, elas andam procurando na linha da sua visão. Então esse foi um do segundo erro que nós cometemos. Alugar um salão no andar superior, nós divulgávamos, chamávamos as pessoas, falávamos o endereço, e alguns diziam assim: olha, eu passei na frente da câmera, eu fiquei procurando, eu vi, mas eu não achei a igreja de vocês. Tinha lá o nome da igreja, tinha tudo, mas tudo no andar superior desse local onde nós havíamos alugado. Então ali começamos a cultuar o Senhor, e Deus, pela sua infinita misericórdia e infinita graça, começou a trazer as pessoas. Por que eu coloco para você que foi um erro arrumar logo um local? Primeiro, porque quando você está plantando uma igreja e você vai logo atrás de um local, esse local ele é muito bom para congregar pessoas. O detalhe é que você ainda não tem muitas pessoas. Segundo, esse local, você abriu a igreja, você vai ter que ter ali uma dinâmica de cultos. Terça, quinta, domingo, quarta, seja lá os dias de culto que você vai ter, mas esses dias você já pode arriscar da sua agenda, porque nesse dia você vai ter que estar na igreja atendendo se alguém vier. Então você fica imobilizado no sentido de fazer visitas, de evangelizar e correr atrás de novas pessoas. Ao mesmo tempo você fica com um salão que talvez durante algum tempo vão vir pouquíssimas pessoas. Fizemos muitas vezes cultos, eu, minha esposa e mais uma pessoa, mais 2 pessoas. Inúmeras vezes fizemos cultos só nós 2. Mas tínhamos o local, tínhamos que estar ali, estávamos divulgando a igreja, estávamos esperando as pessoas se reunirem e chegarem até aquele local. Após fazermos isso, então, e arrumarmos esse local, Deus, pela sua infinita misericórdia, porque Deus é maravilhoso e Ele usa mesmo as nossas tolas decisões para fazer a sua obra, e a obra ela é independente, os resultados são independentes de nós. Deus nos deu um rebanho ali naquele lugar, nós chegamos a 60 membros ali naquele lugar em 1 ano e meio mais ou menos. E Deus então começou a tocar no nosso coração de uma forma muito ruim, até uma perseguição que nós sofrimos de uma vizinha da igreja, que ela falava sobre o som da igreja e a igreja não fazia muito barulho, nos acionou na justiça, e Deus assim foi colocando no nosso coração que nós precisávamos ir embora dali, usando a mula para que nós tivéssemos que sair dali para um local nosso, um local melhor. Foi aí que nós começamos a acertar. Então nós encontramos um terreno em uma avenida muito boa em Ananindeua, na Avenida Governador Hélio Gueiros, hoje uma avenida muito boa. Na época era uma rodovia, era um local que estava meio desabitado, tinha grandes terrenos vazios e um condomínio na ponta, outro na outra. Quando nós compramos o terreno da igreja, e nós limpamos o terreno e começamos a fazer alguma coisa, Deus começou a trazer condomínios, muitos condomínios, inclusive o condomínio que fica na frente da igreja, que é onde nós moramos hoje, em frente à igreja. Então nós temos no raio da igreja aqui pelo menos 10 condomínios. Cada condomínio desse com mais de 100 apartamentos ou 100 casas. Então nós temos aí
milhares de pessoas rodeando a igreja, passando pela igreja constantemente. Esse grupo de pessoas está aqui, a igreja está bem no meio, atraindo essas pessoas e podendo lançar a palavra do Senhor Jesus a cada uma delas. Nessa perspectiva, quando nós olhamos para a teoria, a primeira coisa importante sobre a plantação de igreja é o plantador, é ele ter o seu coração pronto para entender o que Deus está fazendo e disposto a se gastar por um povo aonde ele vai estar sem segundas intenções, sem plano B, sem outros projetos secundários, mas sim focado em proclamar o reino de Deus para essas pessoas. O plantador de igreja é fundamental nesse projeto. A segunda coisa mais importante do que o plantador é a motivação para este projeto. O projeto de plantação de igreja, primeiro, ele não pode ser um projeto por causa de divisão. Se for plantar uma igreja, porque a igreja que eu estou está com problemas e nós vamos criar uma nova igreja para resolver os problemas daquela, não é essa a motivação correta. Esse plano já está fadado ao fracasso. A plantação de igreja, ela precisa ter a motivação correta. E a motivação correta é alcançar vidas para o reino de Deus e principalmente, grave bem isso, principalmente, não convertidos e desigrejados. Sem focar naquelas pessoas que estão descontentes em outras igrejas. Porque essas pessoas, elas são uma massa flutuante que fica se movendo de igreja em igreja e procurando um lugar onde elas sejam aceitas, onde elas não ouçam não, onde elas possam fazer a vontade dela e onde elas possam viver do jeito que elas querem. Só que isso é contrário à palavra de Deus. Então nós não podemos abrir uma igreja para agradar essas pessoas e fazer com que essas pessoas sejam aceitas da forma como elas estão vivendo. Mas sim, nós precisamos abrir uma igreja para que o reino do Senhor nosso Deus se expanda sobre a terra. Dentro dessa perspectiva de igreja, dentro de um plano de crescimento, de evangelismo, é fundamental ter um projeto. Ter um projeto é essencial. Parece até que a gente está falando de negócio ou está falando de uma empresa, mas não é isso. É ter um plano aonde essa igreja será colocada. Quem serão as pessoas alcançadas por essa igreja? Quais as ferramentas que nós iremos usar para que essa igreja cresça? Qual a função dessa igreja no local onde ela está estabelecida? Porque igreja por igreja nós temos diversas igrejas. Igreja por igreja nós temos centenas aí de denominações de portas abertas, mas qual é a nossa motivação e qual é o nosso projeto? Porque essa igreja precisa existir. Qual a diferença que ela fará na comunidade onde ela está inserida? Essa comunidade vai ser beneficiada com essa igreja no sentido de ser salva? Ou essa comunidade será apenas um público que nós vamos explorar financeiramente para que esse público então mantenha essa igreja funcionando? Ter um projeto claro é fundamental. Outra coisa importante que a gente fala que é fundamental, o plantador. Mas além do plantador, nós deveríamos pensar não só no plantador, mas na equipe de implantação de igreja. Uma das coisas mais difíceis para o plantador de igreja em uma cidade aonde a sua denominação ainda não chegou, na nossa experiência, foi a solidão. Por mais que nós pudéssemos conversar com amigos através da internet, através do telefone, pessoas nos visitaram, pastores nos visitaram, mas o dia a dia é muito solitário. Então, se pensar em plantar uma igreja, mas se pensar numa equipe de plantadores de igreja, 2, 3 casais, para que esses casais possam se fortalecer mutuamente, para que você tenha pessoas para te ajudar no culto. No princípio da igreja, aqui em Ananindeua, eu não sabia tocar, ainda não sei, mas então eu fui numa aula, numa escola de música e aprendi a tocar Deus Está Aqui. Então, quando começava o culto, eu cantava Deus Está Aqui em ritmo de adoração. E aí nós orávamos e cantávamos Deus Está Aqui. Na hora das ofertas, nós ministrávamos Deus Está Aqui um pouquinho mais rápido. E na hora da palavra, nós cantávamos Deus Está Aqui novamente,
para que as pessoas recebessem a palavra e pregávamos a palavra do Senhor Jesus. Muitas dificuldades enfrentamos. A minha esposa também sempre me ajudando, sempre estando ao meu lado, trabalhando, só que nós tínhamos dificuldade no louvor. E então, se nós tivéssemos outras pessoas conosco que viessem para essa plantação e já tivessem habilidade nessa área, era uma área que nós não teríamos que nos preocupar e focar em pregar a palavra e evangelizar, ao invés de se preocupar em aprender a tocar para poder fazer o louvor, para poder ter um culto dentro dos moldes que nosso igrejês exigia. Porque quem disse que nós precisávamos fazer isso? Nós podíamos muito bem chegar, orar, pregar a palavra e evangelizar as pessoas. Mas claro que a música é importante um trabalho com crianças, é importante um trabalho com idosos, é importante uma recepção na igreja, é importante você ter pessoas para te ajudar. Então por isso, a plantação de igreja hoje, em algumas denominações, ela é trabalhada dentro de equipes. Equipes que vão até uma cidade, se estabelecem nessa cidade, são profissionais liberais, são médicos, são dentistas, são advogados, são contadores, eles se estabelecem na cidade e eles começam a evangelizar em vários pontos e fazem a reunião em conjunto no domingo. E essa igreja, então, ela nasce com um grupo grande. Então as pessoas da sociedade, elas olham para essa igreja e elas falam: eu quero frequentar essa igreja porque essa igreja, ela é interessante. Gente atrai gente. Se você ficar lá com o violãozinho sozinho, gritando no violão e no microfone, as pessoas vão passar pela frente e vão te taxar de louco. Mas se elas passarem e verem um grupo ali de 20, 30 pessoas adorando a Deus, elas vão entrar para estar com você e a palavra vai chegar até elas. Então, na plantação de igreja é fundamental que se crie um projeto de equipes de plantadores de igreja, até porque Deus não nos fez para sermos sozinhos, isolados, mas Deus nos fez para trabalharmos em conjunto. Um ao outro ajudou e a seu irmão disse: esforça-te. Essa é a palavra do Senhor para nós. Esforça-te, para que você possa colocar o seu ombro ao lado do seu irmão. Como foi dito pelo pastor Josué Campanhã no seminário sobre a revitalização da IPRB, nas células, na criação desse projeto de crescimento sustentável, o ferro afia o ferro. Um irmão se coloca ao lado do outro e o ajuda a ser melhor, e o orienta. Nós chorávamos muito nos nossos primeiros anos aqui em Ananindeua, porque nós não tínhamos pessoas que você possa abrir o coração. Por mais que nós já tivéssemos lá 10, 15 pessoas, são membros. Você não pode chegar para o membro e falar para ele: nossa, eu estou triste porque eu estou com saudade dos meus pais, porque ele sente: poxa, será que nós não somos suficientes para os nossos pastores? Então nós nos fechávamos, chorávamos, eu e minha esposa, e o nosso desejo constante era voltar para casa, era ir embora, porque nós queríamos estar onde nós pudéssemos ter outros pastores, outros amigos, onde nós pudéssemos estar juntos. Isso foi durante 2 ou 3 anos acontecendo, muito constante, e o que nos mantinha focado era: há uma promessa de Deus para que nós permaneçamos e o Senhor vai nos abençoar, então vamos manter firmes. Mas foi com choro, foi com lágrima, a semeadura, o lançar essa semente foi muito difícil. Por isso nós precisamos olhar para essas experiências e aprender com elas e descobrir que existem formas, existem estudos que podem ser feitos que vão facilitar a plantação de uma nova igreja. Qual é a realidade dessa igreja? Qual é a razão dessa igreja existir? Você precisa conhecer a região aonde essa nova igreja será plantada de maneira muito clara. Hoje, com acesso à internet, você pode ir lá no site do IBGE e baixar todas as informações. E aí, se você tiver dificuldade, pedir para alguém que possa te ajudar com estatísticas, para que você pegue esses dados, faça com que esses dados criem uma imagem para você do que esse povo precisa. A região metropolitana de Belém é uma região extremamente idólatra. É uma região católica, apostólica romana, onde as famílias têm uma tradição muito forte de serem católicos romanos. Então, quando alguém se converte, essa pessoa é excluída da família, essa pessoa se sente isolada, os pais menosprezam.
Alguns até dizem que os filhos morreram para eles porque agora não são mais católicos romanos, porque deixaram o batismo, que foram batizados na infância, para ir atrás de algo novo. Então eles não amam os pais e colocam nessa situação, e principalmente, como aqui o foco principal da idolatria é Nazaré, eles dizem que você está abandonando a sua mãe, Nossa Senhora de Nazaré, a mãe de Jesus, e você não pode fazer isso porque não se abandona a mãe. E muitas pessoas vêm à igreja, ouvem o evangelho, choram, arrependem, querem se converter, mas quando vão conversar com a família, ou quando chegam em casa, a família vai em cima e os proíbe, e os empurra para fora, diz que eles não podem fazer isso. No mês de setembro, em Belém, acontece o Círio de Nazaré, que é um movimento religioso gigantesco que atrai aproximadamente 2 a 3 milhões de pessoas que vão caminhando atrás da imagem de Nazaré durante uma procissão toda. E esse trabalho é feito todos os anos no mês de setembro ou outubro, agora me falhou a memória aqui. E nesse período as pessoas dizem, esse é o Natal dos paraenses. Então as famílias se reúnem nesse domingo de Círio para almoçar, para estarem juntos, para comer as comidas típicas. Então aqueles que se convertem, ou aqueles que aceitam Jesus, eles ficam ainda mais numa saia justa, porque as famílias então irão se reunir, irão comer as comidas típicas, irão estar lá, e eles vão ou não vão? Participam e pecam, se contaminam e discutem religião, ou não vão e deixam a família de lado? Essa é uma decisão que eles precisam tomar. Alguns passam algum tempo convertido, mas ainda não assumem a sua posição de conversão para não contrariar a sua família. Então o que nós precisamos entender sobre a plantação da igreja é que você precisa conhecer esses dados, essas informações. Pastor Rubens Múzio, em sua ministração mestrado sobre plantação de igreja, ele mostrou para nós dados que a CEPAL tem sobre cidades, e principalmente sobre a cidade de Londrina, que é onde a sede da CEPAL está atualmente. São dados assim que você fica assustado a olhar para eles e pensa, meu Deus, como que ninguém olhou para isso antes de plantar essa igreja? Você olha para o mapa da grande Londrina e eles criaram círculos para dizer quantas pessoas tem, quantas igrejas tem ali em cada região. No centro dezenas de bolinhas ali de igrejas, e na periferia são pouquíssimas. E claro, se você parar um pouquinho para estudar e parar um pouquinho para pensar, o centro de uma cidade, o centro comercial, é onde durante a semana fervilha, onde durante a semana todas as pessoas vão para lá. Mas no final de semana as pessoas estão nos bairros, as pessoas estão nas periferias, e elas não querem se deslocar do seu bairro até a igreja para cultuar o Senhor. Eles querem ficar exatamente onde eles estão, no seu bairro, naquela área mais próxima a eles. E quando vai se plantar uma igreja, vamos plantar no centro da cidade, onde estão todas as igrejas. Qual é o nosso propósito? Estar onde as outras estão, ou estar onde o nome do Senhor Jesus não chegou ainda, ou aonde realmente há uma necessidade de plantação de igreja? É preciso fazer um estudo das características, do perfil sociológico, da formação dessa sociedade aonde a igreja será plantada, para que você tenha uma forma de trabalho efetiva. Quando nós conhecemos as pessoas aonde nós iremos levar o evangelho, nós podemos aplicar o evangelho de uma forma efetiva. Quando você olha para o evangelho de Mateus, para o evangelho de Marcos, para o evangelho de Lucas, você percebe que eles narram os mesmos fatos, mas cada um narra de uma forma diferente. Mateus, primeiro, ele começa descrevendo a genealogia de Jesus, porque o seu público era o judeu. E Mateus queria estabelecer uma relação entre Jesus, Davi, Abraão e as promessas para o povo judeu, que era o seu público, que eram as pessoas que ele queria que elas entendessem quem era Jesus e qual a necessidade dele. Quando você percebe a pregação do apóstolo Paulo, você vai perceber que a pregação dele é uma pregação voltada para os não-judeus, porque era o público dele. E isso não deixa de ser evangelho, isso não deixa de ser pregação. Eu posso falar de Jesus
ao ribeirinho, eu posso falar de Jesus à pessoa da capital, eu posso falar de Jesus ao interiorano, eu posso falar de Jesus lá nas tribos indígenas, mas essa mensagem precisa ser uma mensagem relevante. Essa mensagem não pode ser uma mensagem descontextualizada com o público que está recebendo. A minha igreja, que eu estou plantando essa igreja, ela não pode ser uma igreja que não responde aos questionamentos da sociedade onde ela está. Uma das perguntas que mexeu com o meu coração no mestrado foi: caso a sua igreja viesse a fechar hoje, qual seria o sentimento da população ao redor da sua igreja? Eles bateriam palmas e diriam: graças a Deus, esse povo barulhento, esse pessoal que estaciona na frente das nossas casas, esse povo saiu daqui? Ou eles iriam chorar porque a igreja é relevante para o bairro, a igreja faz uma mudança nas crianças, no local onde ela está inserida? Nós precisamos nos perguntar tudo isso antes de pensar em começar a colocar tijolo, pensar em começar a fazer. Por isso eu falo para vocês que a construção da igreja, o prédio em si, ele deve estar no projeto, sim. Os custos desse projeto devem ser estimados, sim. Mas ele não é a prioridade e ele deve estar num local no projeto onde eu possa mover o tamanho, onde eu possa trabalhar os valores, para que eu possa criar algo que seja relevante para essa sociedade. Porque o que adianta eu criar uma igreja bonita, bacana, se as pessoas da cidade não vão entrar nela? Se as pessoas do local onde eu estou pregando, elas têm uma condição financeira que elas acham que meu prédio é muito bom ou muito ruim e elas não vão entrar. Não importa se você colocar como alvo alcançar as pessoas mais abastadas ou menos abastadas, você tem que conhecer as pessoas que estão aonde Deus quer que você esteja. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. E aí estudar as pessoas que estão neste local. E a partir deste estudo, planejar como a sua igreja será. Criar um plano, criar metas, estabelecer ali desafios para você. Porque se você não tem desafio, qualquer resultado que você tenha está ótimo. Qualquer resultado que for alcançado, já foi alcançado, porque afinal de contas, você chegou a esse lugar. Você alcançou esta meta. Então você precisa entender que dentro da plantação de igreja, o seu coração precisa estar no altar de Deus, disposto a se gastar pelas pessoas que Ele quer que você se gaste. Segundo, essas pessoas são o alvo de Deus. E você precisa se preparar e ter ferramentas para falar de Jesus a cada uma dessas pessoas. Ao iniciar um projeto de plantação de igreja, e quando você estuda essa matéria, plantação de igreja, você tem que ter duas coisas em mente. Primeiro, você foi chamado por Deus para ser um plantador de igrejas? Você será alguém que estará sempre plantando e sempre recomeçando novas igrejas? Porque muitas pessoas, devido ao perfil eclesiástico que nós temos no Brasil e principalmente dentro da nossa denominação, o plantador de igreja ele não tem um grande reconhecimento. O plantador de igreja é aquela pessoa que vai, sofre, dá a sua vida por um campo e quando as coisas estão bem ele vai embora e vem outro e assume, aquela igreja cresce, aquele pastor prospera, a sua família tem uma estrutura muito boa e o plantador vai abrir um novo poço e começar uma nova história em outro lugar. Nós ainda não temos a cultura do plantador de igreja ser aquela pessoa que entendeu, bom, eu sou plantador de igreja, Deus colocou isso no meu coração e existe um recurso para esse pastor, para que independente do local onde ele esteja, sua família vai estar guardada, vai estar resguardada, ele vai ter toda uma cobertura da denominação sobre a vida dele. Então o plantador ele tem que ter isso no seu coração, eu estou disposto a fazer isso? Caso você diga, não pastor, eu não quero sofrer, eu não quero isso, eu quero ficar numa igreja, eu quero ver essa igreja crescer e construir uma história com ela. Bom, esse seria o segundo perfil. O segundo perfil não é aquele que tem o desejo de plantar muitas igrejas, mas que planta uma igreja, aonde ele fará o seu ministério durante toda a sua vida. Porque se você não tiver a experiência de plantação de igreja, você terá um ministério um pouquinho faltando alguma coisa. Faltando aquele início, faltando aquele começo.
Claro que se você for pastorear uma igreja que já tem uma estrutura, glória a Deus por isso, amém. Mas quando você constrói uma igreja, você tem um sentimento, você tem uma paixão diferente de todos os demais. Quando nós estávamos passando algumas dificuldades aqui em Ananindeua, nós pensávamos assim, mas nós vamos para onde? Vamos assumir uma igreja que já existe, que teve um pastor, que teve uma história, e vamos ficar ouvindo constantemente, ah, mas o outro pastor não era assim, ah, mas o meu pastor não era assim. E principalmente, vamos deixar esses amados que são filhos na fé, nós, foram gerados por nós, para assumir filhos gerados por outras pessoas. Esse sentimento de paternidade, porque pastoreio é paternidade. Pastoreio é você colocar o seu DNA nas pessoas que estão ali caminhando com você. Quando você entende isso, você entende, poxa, eu preciso plantar uma igreja, eu preciso começar um trabalho para entender essa dimensão, para entender isso e para realmente corresponder ao reino de Deus como uma igreja relevante, apaixonada por Cristo, que ama a Deus e aonde eu possa fazer uma história. Aqui nesta igreja em Ananindeua, apesar dos poucos anos que estamos aqui, estamos há 13 anos, se não me falha a memória. Nesse período, nós casamos pessoas, apresentamos os seus filhos, fizemos alguns velórios, mas você faz parte da família. Você cria uma relação de intimidade e confiança com as pessoas. Claro, muitos já foram para outros lugares, muitos estão em outras cidades, em outras igrejas, muitos foram embora, mas há um remanescente, há um povo que permaneceu, que está conosco, que ama essa igreja, que nós o amamos, que nos enxergam como pais e nós os enxergamos como filhos na fé. Essa paixão e esse amor acontece no plantador de igreja. O plantador precisa entender que ele tem um papel fundamental no reino de Deus. E mais do que isso, mais do que a denominação, mais do que o salário, mais do que qualquer preocupação que ele tem, ele precisa ter um entendimento que quem o sustenta é o Senhor. E é o Senhor que não vai deixar faltar nada na vida dele. Nesses anos em Ananindeua, queridos, eu posso compartilhar com você que Deus sempre cuidou de nós. E isso não é uma frase de efeito, não é para dizer para você, poxa, que legal, mas é para dizer para você que Deus é fiel em todos os momentos. Só para você ter noção do tamanho da fidelidade de Deus, eu vou te falar duas coisas rapidinho que aconteceram na minha vida e na vida da minha esposa e na vida dessa igreja em Ananindeua. Primeiro, nós estávamos um dia em casa e nós estávamos sem dinheiro. O plantador de igreja passa muito por isso. E a minha esposa falou assim, eu queria comer uma pizza. E eu falei, vamos comer uma pizza então. E ela disse, mas não tem dinheiro. Falei, poxa, então vamos orar e vamos dormir. E quando nós deitamos, tocou o telefone, um casal de irmãos de uma outra cidade, aqui da região metropolitana de Belém também. Pastor, nós estamos passando aí e queremos dar uma volta com vocês. Aí a gente sem dinheiro, não, nós já estamos indo deitar e aquela coisa toda, não querendo. Não, pode descer e nós vamos sair. Insistiram muito, nós fomos. E de repente eles começaram a sair. Havia inaugurado há pouquíssimo tempo em Belém a Pizza Hut. Não estou fazendo merchan e nem ganhando nada para isso, mas se a Pizza Hut quiser me patrocinar, fica à vontade. Ele para em frente à Pizza Hut, a Tatiane olha para mim, assim com aquele olhar de Deus é maravilhoso, né? Entramos, e aí Deus começa a dar sinais do cuidado dele muito além do que isso. Quando nós sentamos na mesa, o irmão que estava conosco, o irmão Wenzel, um querido, ele pegou o cardápio, coloca na mão da Tatiane e diz assim para ela, pode escolher, pastor, escolhe que você quer comer. E aí o garçom falou, e hoje é quarta, e hoje a promoção é quarta em dobro, o que você pedir a gente traz dobrado. E aí então nós pedimos as pizzas, estávamos eu e minha esposa, só tínhamos nós dois, não tínhamos filhos ainda, a família desse irmão, ele, sua esposa, os filhos, colocou as pizzas, nós comemos e sobrou uma pizza inteira. Ele fecha a caixa e entrega a caixa na mão da minha esposa e diz assim para ela, isso aqui é para você tomar café amanhã. Quando ele fez isso, nós sabíamos que Deus estava dizendo assim, eu cuido de vocês. E aí na hora o garçom chegou e entregou a conta para mim. E eu puxei meu cartão de débito sem nenhum centavo. Sabe aquele fé? Eu puxei o cartão,
Quando eu tiro o cartão, o irmão segura minha mão e fala assim: você acha que Deus me mandou vir de Santa Isabel para que você pagasse uma pizza para mim? Eu falei: não, irmão, então vamos rachar. E a Tatiane olhando para mim: rachar com o quê? Você não tem nada. E ele falou: pastor, o senhor é o anjo de Deus aqui e Deus me mandou vir aqui para comer essa pizza com vocês e eu não posso fazer isso. Entregou o cartão, pagou a pizza e fomos embora. Depois nós contamos para eles o que havia acontecido. Ele falou: pois é, eu estava em casa orando e eu já estava indo dormir também. E aí Deus falou assim: pega o carro, pega o pastor Paulo, pega a Tatiane e vai comer uma pizza com eles. E eu não conseguia dormir sabendo disso. Peguei o carro e fui buscar vocês. Deus cuida de nós. Nas mínimas coisas, para que nós não pudéssemos chegar hoje e falar assim: Deus, teve um dia que nós tivemos vontade de comer uma pizza e o Senhor disse não. E o Senhor negou essa pizza para nós. Porque Deus sabe que há em nós um espírito de murmuração muito forte. A segunda coisa muito especial que aconteceu no nosso coração, e foram diversas, foi sobre o início da construção dessa igreja. Tudo foi um milagre. Nós conversamos com o dono do terreno, falamos que tínhamos interesse em comprar, mas o valor do terreno era 60 mil reais. E nós tínhamos 20 mil, 30 mil, eu não lembro exatamente quanto, mas era menos da metade ou metade do valor do terreno. E aí esse homem falou assim: não, eu estou precisando de um carro. Compra um carro financiado, vocês ficam pagando as parcelas e eu aceito esse carro como o resto do pagamento. E aí nós fomos na concessionária, fizemos o financiamento no nome de uma irmã da igreja, porque não podia, porque o meu nome, a minha renda não cobriria o financiamento, então não seria aprovado. Então nós fizemos isso e financiamos e demos o carro e começamos a construir. Quando a obra estava mais ou menos no meio, haviam 2 terrenos atrás da igreja. Terrenos ótimos, emendados no terreno da igreja. E aí o dono me procurou e falou: eu queria vender esse terreno para você. Eu falei: eu queria comprar. E ele falou: quanto você pagou nos outros? Isso 2 anos depois, 1 ano e meio, 2 anos depois de ter comprado isso. Eu falei: paguei 60 mil. Eu falei: então eu te vendo os 2 de trás também por 60 mil. São 2 na frente, 2 atrás. Compramos por 60, 1 ano e meio depois ele nos ofereceu por 60. Eu falei: eu vou conversar com o conselho e depois a gente conversa. Ele falou: tudo bem. Passei para o conselho falou: pastor, vamos parar a obra e vamos comprar o terreno. Depois que a gente pagar o terreno, a gente continua a obra. Eu falei: não, eu não quero parar a obra, porque eu quero urgentemente a gente sair do aluguel e vir para cá, para o nosso local, para a nossa igreja, para o nosso templo. E aí ele falou assim pra gente: não, então vamos fazer o seguinte. Eu falei assim: eu vou fazer uma proposta para ele. Eu dou 12 cheques parcelado meu, 5 mil reais cada cheque. E se ele aceitar essa proposta, é Deus, porque ninguém vai aceitar uma proposta de pegar cheque parcelado, até porque aqui na nossa região ninguém trabalha com cheque. E aí eu fiz a proposta para ele, ele falou: não, não quero. Eu falei: tudo bem, Deus falou não, amém. E quando estava indo embora, ele foi embora e eu fui viajar de férias, eu estava no Paraná viajando. E aí ele me ligou e falou: pastor, eu pensei bem, eu vou aceitar a tua proposta. Eu falei: então tá bom, então você leva os documentos lá, entrega, e assim que eu chegar em Belém eu te dou os cheques. E aí quando eu cheguei em Belém, procurei ele, entreguei os 12 cheques para ele, de 5 mil reais cada um, sem saber como é que seria, mas saber que Deus honraria, porque ele nunca nos deixou envergonhar. E conseguimos pagar, honramos todos os compromissos. Passou o tempo. Esse ano agora de 2020, esse mesmo homem foi até uma concessionária onde um irmão da igreja trabalha. E aí ele falando, conversando, e conversa vai, dentro da conversa, ele falou assim: rapaz, eu fiz um negócio com um pastor, que esse foi o melhor negócio que eu fiz. Pensa num cara honesto, honrou o compromisso dele, os cheques no dia certinho colocava, o dinheiro estava na conta, e foi benção, exatamente a hora que eu estava precisando do dinheiro, o dinheiro estava lá. Cara, fiz um negócio extraordinário. E o Jair falou: esse irmão da nossa igreja falou: onde é esse local? Ele disse: é lá no 40 horas, é um pastor que tem uma igreja lá no 40 horas, a igreja presbiteriana. Ele falou: é a minha igreja, é o meu pastor. E assim, o testemunho
precede, o testemunho vai adiante aquilo que Deus está fazendo pelas nossas vidas. O que nós precisamos entender, amados, é que na plantação de igreja existem muitas dificuldades. Existe uma grande gama de materiais teóricos para te ajudar no planejamento, para te ajudar na estruturação desse projeto, mas a convicção de que Deus está à frente é fundamental para que você coloque tudo nas mãos dele e confie 100% no Senhor. Faça a sua parte, estude, crie o seu projeto de plantação, faça como realmente aplique-se ao projeto da plantação. Mas entenda que os resultados são com o Senhor e Deus fará os resultados extraordinários na sua vida. Eu quero dizer para você que plantar igreja é um grande desafio, mas é essencial para que o reino de Deus avance. É a melhor estratégia para crescimento e evangelização é a plantação de novas igrejas. Novas igrejas, elas atraem novas pessoas. Uma igreja num bairro, quando ela surge num bairro, ela tem uma tendência a atrair os desviados, os desigrejados e uma nova geração que precisa de Deus, mas está perdida e não acredita nas igrejas que estão ali naquele local e precisam de uma nova referência. Saber que existe um povo que está precisando de Deus e não há uma igreja ali clamando o nome de Jesus é como estar no meio de uma pandemia sabendo que não há respiradores. Está no meio de uma pandemia sabendo que as pessoas, se ficarem sem esse respirador, vão morrer, porque as pessoas precisam da igreja. Pastor, mas a igreja não salva, mas a igreja leva o evangelho da salvação. A igreja não é fundamental na salvação, mas ela é essencial para que o evangelho chegue até essas pessoas e elas possam converter-se. E para encerrar esse momento e deixar vocês com as leituras que vocês precisam fazer, eu quero citar para vocês Isaías, capítulo 6, aonde o Senhor Deus fala para o profeta Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O profeta Isaías ouviu esse chamado e se colocou em prontidão. O sacerdócio em Israel passava por grandes dificuldades, porque os filhos de Eli haviam se desviado de Deus. E Deus chama um menino, Samuel. Deus o acorda à noite, chacoalha da cama, vocês conhecem a história. E ele se dobra diante de Deus e Deus fala ao coração dele e revela aquilo que ele faria. Samuel cresce dentro do templo, sabendo que Deus tinha um chamado para a vida dele, sabendo que Deus haveria de fazer grandes coisas por ele. E no final da sua vida, Samuel termina o seu ministério, chamando toda a nação e dizendo para toda a nação: eu quero que alguém aqui diga uma das minhas palavras que caíram por terra e Deus não a cumpriu. E toda a nação ficou em silêncio e toda a nação concordou que ele é o sacerdote de Deus, o homem de Deus para aquela nação, e todas as suas palavras se cumpriram. Você precisa entender, Deus continua usando homens e mulheres para que o seu reino cresça, para que o seu reino avance e o nome do Senhor Jesus seja conhecido em toda a terra. Que Deus te abençoe, que Deus coloque aí no seu coração uma chama e você não consiga colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz até que você diga: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida para levar o teu nome, para levar a tua palavra aonde o Senhor quiser. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Eu vou deixar aqui depois os links dos canais da nossa igreja para que você possa acompanhar aí através do YouTube as programações, aquilo que nós temos feito. Somos uma igreja em plantação. Hoje a Ananindeua tem a nossa igreja. Estamos com um trabalho num bairro de Águas Lindas, que é um bairro bem carente, onde nós estamos ali já com um trabalho na casa de um irmão, que foi paralisado por causa da pandemia, mas em breve queremos alugar um local e reunir aquelas pessoas para plantar uma nova igreja ali em Águas Lindas, que já é um bairro de Belém. E temos uma congregação em Castanhal, que são duas na verdade, uma no bairro de Jaderlândia e outra no bairro do Cupiúba. E temos um outro trabalho com outro pastor Glilson em Terra Alta, que é um outro município a 80, 90 quilômetros daqui de Belém,
onde ele tem um pequeno grupo que está se reunindo com umas 20 pessoas e um outro pequeno grupo que ele está fazendo em Castanhal, que tem mais um grupinho de pessoas. Então, plantação de igreja é fundamental para que o evangelho avance. Conto com as suas orações, ore por nós sempre que você se lembrar. Apresente diante de Deus a família pastoral, Paulo, Tati, os nossos filhos, João Lucas e Paulinho. E peça a Deus que nos dê graça. Nós temos vencido a cada dia porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Deus te abençoe, fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau!